Vamos falar da reportagem agora? Da cobradora que foi multada porque estava usando um gorro vermelho para se proteger do frio. É proibido, só pode preto, azul ou cinza. O Emanuel Perim foi falar com ela e foi ver outras multas que os cobradores estão levando por aí durante o trabalho. Vamos ver como é que está essa situação? Balança. Eu começo essa reportagem com uma pergunta para você. Você já imaginou o seu local de trabalho da seguinte forma? Uma mesa pequenininha, uma cadeira pequenininha também, sem banheiro, sem porta, aberta para todos os lados e ainda de vidro para todo mundo te ver? Você vai me dizer, não é possível que isso exista? Que trabalhador ia aguentar trabalhar nisso? Eu te falo, não só existe, como é um símbolo da capital paranaense. Mas o que já foi inovação, hoje é símbolo de falta de estrutura para o trabalhador. Tá aí uma categoria que sofre, a dos cobradores. A ação de bandidos nos tubos é comum. Essa estação Tubo, no bairro Xaxim, por exemplo, foi assaltada 15 vezes. No último mês, os bandidos atearam fogo mesmo. Por pouco, o cobrador não saiu ferido. Segundo moradores, relatos de testemunhas ouvidas pela nossa equipe, os bandidos esperam um momento de tranquilidade na estação. E depois que cometem os assaltos, fogem aqui por esta praça, onde o trânsito de veículos é impedido. Já teve assaltos com violência aqui também, né? E os assaltos corriqueiros que tem aqui. Não tão longe dali, em outra estação Tubo, mais assaltos. Essa cobradora não esquece o que passou. Tirou a faca assim, mostrou e ficou com a faca assim. Eu falei pra ele ter calma pra mim entrar lá e pegar o dinheiro. Abandonei meu tubo e fui pro outro. Ele foi em cima pra esfaquear o meu colega, batendo nele. Aí ele pegou, saiu, foi do outro lado, catou minha mochila e saiu bem devagar, andando assim. E os arrastões nos ônibus? Em outubro do ano passado, eles fizeram uma limpa na linha Cabral Portão. Eram 5, armados com facas e uma pistola. Eles deram voz de assalto, botando pressão em todo mundo, sabe? Empurrando passageiro, puxando passageiro, catando celular, mochila. Ser cobrador em Curitiba é para poucos. E não bastasse a insegurança, muitos deles estão reclamando de multas abusivas aplicadas pela Urbis. Essas são notificações dadas a cobradores que não conferem a carteirinha de isento dos usuários. Quando a pessoa é isenta, ela carrega o cartão e acaba encostando o cartão aqui. E a orientação da Urbis é para que seja conferido os documentos. Mas a grande questão é a gente entender se, num horário de pico, de muito movimento, fica fácil ou fica até mesmo possível para o cobrador fazer esse tipo de fiscalização. Essa cobradora explica que, na prática, existem muitas dificuldades. A gente ganha R$ 1.396 para pagar uma multa de 930, fora as multas que está tendo por uniforme, por touca. Tem pessoas que ficam braba, senhores que ficam brabo, porque eles dizem assim, não, e os meus cabelos brancos e meu rosto não mostra que eu tenho mais de 65 anos, porque uma pessoa deficiente sem uma perna que chega para passar, como é que você vai, não vai deixar aquela pessoa passar? Né? A gente fica entre... É muito volume, é muita gente. É muita gente passando na fila. A gente não dá conta de dar troco ao mesmo tempo e de olhar o cartão do isento. Não tem como. E entre essas multas todas, teve uma em especial que chamou a atenção dos cobradores. Tudo por causa disso daqui. De um gorro vermelho. Sim, acredite você ou não, 7 e pouco da manhã uma cobradora estava com frio no tubo em Canavento e ela estava usando uma touca como essa daqui e foi multada por esse motivo. Tá aí a imagem da multa. Reparem na discriminação da infração. A cobradora estava usando um gorro vermelho vivo. Para essa outra cobradora que também tem um gorro vermelho, a situação beira o absurdo. Tem coisa bem mais importante deles se preocuparem, né? Essa invasão, fura-catraca. Nós estamos trabalhando, nós não estamos levando vagabundo, agora os vagabundos podem furar catraca, entrar de graça, e nós que levamos a pior. Tem uma colega minha que foi multada pela touca vermelha. Então, eu acho isso um absurdo. Tirar o dinheiro de um trabalhador que trabalha para colocar seu pão, seu alimento dentro da sua casa, para os seus filhos.
a gente tenta fazer o melhor para ser multada. Eu não concordo, eu acho isso uma desumanidade. Essa é uma situação muito diferente. Deixa eu conversar com a Thaís Travensoli. Aliás, foram os cobradores que procuraram a nossa equipe de reportagem. Nessa grande audiência que tem um balanço geral, as pessoas querem as respostas por meio do nosso programa. Thaís, e aí? Vão mudar essa regra? Não vão? Vai para onde essa história? Pois é, Riva, imagina a situação para essa cobradora, né? Não é à toa que a categoria está bastante revoltada. Ficar num ambiente desse, dentro de um tubo, por exemplo, em dias gelados, não é nada fácil. Encana muito vento. No verão também é complicado, porque fica muito quente toda essa estrutura. Então, quando chega uma multa diante de tudo que é feito por esses trabalhadores, tem a questão da insegurança, os fura-catracas, que também acaba sendo uma pressão para eles, para evitar a entrada de quem tenta furar o transporte coletivo. E aí vem essas multas por cartão de isento, por exemplo, que eles têm que tentar fazer esse controle. É difícil em dias de pico, como a gente viu na reportagem do Emanuel Perim. Aí vem essa questão da touca que ela estava usando vermelha, né? Eu vou conversar com o Dário Pereira, que é do setor de segurança do Sindimoc, o sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo. Para vocês, a gota d'água, né? Num momento de tanta pressão em cima dos trabalhadores. Com certeza, com certeza. Assim que a gente tomou conhecimento desse ocorrido aí, né? Estudamos tudo e vamos convocar a operadora para que compareça a entidade lá no nosso setor de multa, né? Para a gente recorrer dessa multa dela aí, né? Porque é muito pesado, em valores fica muito pesada para o cobrador, né? Então a gente vai tentar amenizar essa multa aí, tentar tornar ela numa orientação, só uma coisa mais leve, né? Porque, poxa, em reais, tem uma ideia, essa multa dá quase que em torno de R$900. R$900 no salário de um cobrador, nossa senhora, mata o orçamento deles, com certeza, né? E a gente acha inadmissível isso, porque eu acho que os fiscais têm que usar o bom senso, né? E orientar o operador, se ele estiver fazendo alguma coisa fora do padrão, né? Não chegar e aplicar a multa direto assim, né? Eu acho que deve comunicar a empresa, todas as empresas têm o grupo de apoio, onde chama o operador lá e orienta ele. Eu acho que o caminho tem que ser esse, como você acabou de falar, e o Riva mesma sabe, aí já acompanhou comigo também algumas reportagens no setor de segurança, né? Que é assalto, é arrastão, é pressão da própria sociedade, né? Tem vários fatores. Por exemplo, aqui, né, nesse caso em específico aí, a gente tem uma cidade de temperatura extremamente fria nas madrugadas, né? Então o operador tem que se agasalhar para sair, para enfrentar uma estação tubo, né, uma linha de ônibus, né, é complicado, a situação é bem complicada. A categoria ficou, no geral, muito revoltada com essa multa que foi aplicada nessa operadora. Agora, para quem está em casa poder entender, né, Riva, existe um regulamento da URBS, ali do transporte coletivo, que diz o seguinte: pode boina, pode boné, pode touca, só de cores neutras, cinza, preto, azul escuro, e com base nesse regulamento que essa multa foi aplicada. Riva, você tem alguma pergunta do estúdio? Eu quero perguntar sobre o uniforme. Eu queria que o Dário falasse para a gente qual é o uniforme que é obrigatório ser cedido pelas empresas do transporte coletivo. Essa boina, esse boné, também fazem parte desse uniforme obrigatório? Porque aí a história muda. Tá certo, vou repassar aqui para o Dário. Qual é o uniforme, é a pergunta do Riva, o uniforme que deve ser disponibilizado pelas empresas, então, do transporte coletivo? Isso inclui boina, touca, eles que devem fornecer isso? Até pouco tempo atrás existia o kit inverno também, que parou de ser ofertado ao trabalhar, né? Que foi um pedido do sindicato e começaram a distribuir e depois pararam. Então, isso aí seria a cargo da empresa, né? Essa atribuição desse kit inverno e do uniforme, né, para o trabalhador, né? Então, na prática, isso não inclui, não tem dentro para essas empresas fornecerem uma boina, um boné? Não, seria interessante se eles fizessem isso, né? Para que não ocorresse mais esse tipo de situação, né? Mas não tem, então? Não tem, por enquanto não tem. E aí, para esses trabalhadores, a saída é o quê? Eu pegar o que tem dentro de casa? Exatamente, né? E é que eu digo que entra o bom senso. Como é que o trabalhador vai sair 4 horas da manhã aí, pisando em gelo e tudo mais aí, sem se agasalhar, né? Enquanto, pelo menos, no período que tá frio dentro da estação tubo ou numa linha lá, que ele possa usar lá o que ele tiver de momento, né? Porque só o uniforme mesmo, ele não combate o frio que nós temos em Curitiba. Certo, Dário. Muito obrigada, viu, pela participação. Agora nós recebemos uma nota da Prefeitura de Curitiba a respeito desse caso da cobradora que foi multada porque estava com esse gorro vermelho. A nota diz o seguinte, que está previsto, como eu disse aqui, em regulamento do sistema de transporte coletivo, a possibilidade de os motoristas e cobradores usarem boné,
boina e também a touca, desde que o acessório não contenha inscrições de qualquer natureza e que seja de cor discreta. Diz ainda que não se trata necessariamente de uma multa com valor pecuniário. A empresa de ônibus pode aplicar ao cobrador uma medida saneadora, um curso, treinamento, palestra e encaminhar para a Urbis em substituição ao pagamento da multa. Vamos ver como é que vai ficar o caso dessa cobradora. Fato é que chegou a multa, um valor que está preocupando essa trabalhadora, e claro que os outros profissionais ficam bastante preocupados. Será que se eu não tenho uma touca de cor discreta, um boné de cor discreta, estou saindo de casa às 5 horas da manhã, faz o quê? De repente o filho pegou a touca de cor discreta, ela vai pegar o que tem ali mesmo para não passar frio. Não é isso, Riva? Pois é, se tem essa determinação de toucas que podem ser pretas, azuis ou cinzas, por que não fazer parte, então, por parte das empresas, de um uniforme oficial? Porque aí distribui e não vai ficar multa para absolutamente ninguém. As empresas são obrigadas a dar uniforme. Ah, tem lá a jaqueta, a camiseta, o boné pode, desde que não tenha nenhum tipo de inscrição, tá ali, ó, tá com boné preto, esse pode ser utilizado. Esse aí é o cobrador porteiro, que cuida também das estações tubo. A regra tá aqui, ó, tá aqui na minha mão. Agora, uma coisa que chama atenção, ela não determina a regra que seja preto, cinza ou azul. Não há determinação dessa regra. Ela sugere, e aí é que está a diferença. Ela sugere que seja azul, olha lá, ó, tá vendo? Que seja azul, preta ou cinza. Que seja de cor discreta, como preto, cinza ou azul. Ela não determina. O que é discreto para mim, o que é discreto para você é diferente para o outro. Agora, existe uma regra. E a regra, ela precisa ser cumprida, tá? Não poderia usar o vermelho? A regra não diz que proíbe essas cores, mas aí apela-se para o bom senso de todo mundo. Principalmente com relação à multa. Será que aplicar a multa é a melhor forma? Não tinha como chamar essa cobradora e perguntar, você conhece a regra? A empresa te passou a regra? Te forneceu como é que é? Você sabia dessa regra? Ah, eu sabia. É uma coisa. Ah, eu não sabia dessa regra. Aí é outra. A partir de agora você está sabendo, não pode mais vir com o vermelho, tem que ser cinza, preto, azul escuro. Nessa interpretação. Sair aplicando a multa é que é o questionamento que as pessoas fazem.